Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida sentimental hoje. Vida sentimental não é só para solteiro. Casado também tem vida sentimental, também precisa de cura, né? Também precisa de direção de Deus. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ruth, capítulo 1, quem achou diz amém, quem não achou diz espere por mim. Diz assim o verso 1: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando, voltaram para a terra de Judá. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Verso 9: O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram, e disseram: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, minhas filhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também para a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não se haja a morte me separar de ti. Verso 18: Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é essa Noemi? Porém ela lhes disse: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarias Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Curve a sua cabeça um instante, feche os seus olhos. Eu quero orar junto com você. Espírito Santo, eu quero nessa noite te agradecer pela tua presença que está aqui.
te agradecer porque o Senhor tem derramado sobre nós da tua graça, da tua unção, e eu quero te pedir nessa hora, Pai, que essa palavra seja vida, seja cura, seja restauração para o teu povo nessa noite, Pai, assim como o Senhor foi com este povo, como nós lemos nessa palavra, que o Senhor seja conosco hoje, para nos restaurar, para nos transformar, para nos abençoar. Espírito de Deus, remove do nosso meio todo cansaço, todo sono, todo desânimo, toda preocupação, toda inquietação, toda ansiedade, toda frieza espiritual, tudo aquilo que possa impedir a tua palavra de frutificar nos corações, que caia por terra hoje em nome de Jesus, e os nossos ouvidos, os nossos corações, o nosso espírito esteja atento para receber da tua palavra, para receber de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Desaplauda mais forte a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Essa história que inicia o livro de Ruth é uma sequência de tragédias. Não sei se você prestou atenção nessa leitura, mas ela começa com a história de uma mulher que tinha 2 filhos, que tinha um marido, esses filhos eram casados, uma família perfeita, constituída ali, de repente morreu o pai. Passado algum tempo, morreram os filhos. E essa história, que é uma das mais lindas que nós vemos na Bíblia, ela começa marcada por tragédias, marcada por mortes, marcada por perdas. Não existe uma tragédia pior do que uma morte, né? Nós muitas vezes lamentamos as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas para a morte não existe mais nenhuma resposta, né? Não existe uma tragédia pior do que essa. E talvez você tenha chegado aqui hoje carregando na sua vida, carregando em você marcas de tragédias, de perdas, de situações que te entristeceram, de situações de perdas como essa mulher viveu. Mas eu quero começar essa palavra dizendo para você que as suas aparentes derrotas, elas não definem o seu futuro. As suas decepções, os seus traumas, aquilo que você perdeu, não define o seu futuro. Só vai definir o seu futuro se você permitir que realmente isso seja uma resposta para a sua vida daqui em diante. Mas eu quero te dizer nessa noite, mesmo que você possa ter vivido diversas perdas na sua vida sentimental, mesmo que você esteja aqui hoje dentro de um relacionamento que ainda não está completo, que ainda não está feliz, eu quero dizer para você, nós estamos no mês da honra, e hoje Deus quer trazer a honra dele sobre a sua vida sentimental. Amém? Então essa é uma palavra para você solteiro, essa é uma palavra para você casado, essa é uma palavra para você enrolado, independente da situação que você estiver. Essa é uma palavra de Deus para a sua vida sentimental. Amém? Coloca a sua mão no seu coração e fala assim comigo: Senhor Deus, eu estou aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos para os relatos bíblicos, e a Bíblia ela não foi escrita para ser apenas uma história, para ser apenas um conjunto de histórias, porque muitas vezes nós tomamos a Bíblia como algo tão religioso que a gente lê, que a gente conhece. Existem pessoas que sabem a Bíblia de cor, versículos, capítulos inteiros, mas se eu não trouxer aquela história, o que Deus quer falar comigo naquela história, se eu não trouxer essa verdade para dentro de mim, não adianta nada eu conhecer, não adianta nada eu decorar. A Bíblia diz em João capítulo 1 que o verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Precisa que o Espírito de vida nos traga a revelação da palavra e nós possamos colocar em prática. Amém? E quando nós olhamos para esse texto, essa história toda, eu quero até te
convidar, quem não leu, nós lemos em uma das semanas desse ano o livro de Ruth. Se você não leu, eu quero te convidar a ler essa semana esse livro, essa história. E quando nós olhamos para cá, nós percebemos algumas atitudes que Noemi teve, que Ruth teve, que foram chave para mudar aquela situação. Porque eu não sei se você já viveu, e eu já vivi essa experiência na minha família, de perder duas pessoas num espaço de tempo de 1 ano e meio. É uma coisa terrível você perder alguém, mas pior ainda é você perder mais do que uma pessoa. E aqui nessa família, aquela mulher perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos. E no meio daquela situação, no meio daquele tempo difícil, a primeira coisa que ela fez, e nós vemos aqui no versículo 19, ela decidiu voltar para Belém. Diga comigo, Belém. Belém. A palavra Belém quer dizer casa do pão. Ela decidiu voltar para onde era o lugar dela de origem. Ela decidiu voltar para o lugar onde ela tinha sido gerada, para o lugar onde estavam as raízes dela. E eu quero dizer para você, iniciar essa palavra dizendo para você nessa noite: só vai haver bênção de Deus sobre a sua vida sentimental se você estiver em Belém, que é a igreja, que é a casa de Deus. Nós vemos muitas pessoas que priorizam os seus relacionamentos e Deus fica em segundo lugar. Nós vemos pessoas solteiras que arrumam um namorado e saem da igreja por causa do namorado, para poder curtir mais, para poder desfrutar mais. Mas a resposta de Deus para a nossa vida sentimental, para a bênção, para a plenitude de Deus na nossa vida sentimental, é estarmos em Belém, é estarmos na igreja, é estarmos no lugar onde nós somos alimentados espiritualmente, emocionalmente, onde nós somos direcionados por Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 25, diz para nós não deixarmos a nossa congregação, para nós não deixarmos de congregar. Deus fala, não deixe de congregar como é costume de alguns. Nós precisamos ter uma igreja, você precisa ter uma igreja, você precisa ter um pastor, você precisa ter alguém que ore, que cubra a sua vida, você precisa estar em Belém, e isso não é bênção apenas para a sua vida emocional, mas para todas as áreas da sua vida. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você precisa ter uma igreja. Amém? Vira de novo para ela e fala assim, hashtag vem pro avivamento. Estou brincando. Você precisa ter uma igreja. E essa foi a primeira decisão que Noemi tomou muito sabiamente. Ela estava num lugar, ela já era de Belém, mas ela saiu da sua terra. E muitas vezes nós saímos do centro da vontade de Deus, nós saímos do meio dos projetos de Deus para nós, para vivermos a nossa vontade, e aquilo trouxe para ela apenas ruína, aquilo trouxe para ela apenas perda, mas ela decidiu voltar. E hoje é dia de você voltar, hoje é dia de você firmar de novo as suas raízes na igreja, as suas raízes na presença de Deus. Amém? Amém? Em segundo lugar, nós vemos aqui, vem comigo, capítulo 2, verso 1, diz assim: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Diga comigo, Boaz. Verso 2: e Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe a sorte em uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos seus segadores, o Senhor seja convosco. E disseram eles, o Senhor te abençoe. Em segundo lugar, nós precisamos crer, querido, que há uma restituição de Deus para a nossa vida sentimental. Se você for conhecer a história, havia uma forma de toda aquela situação de Ruth ser mudada, se ela se casasse com um parente mais próximo da descendência do seu pai, seria um remidor.
E a história começa a contar que ela decidiu sair para trabalhar, para sustentar a sogra, para poder viver. E coincidentemente, não. Ela foi parar justamente nas terras desse homem chamado Boaz. Deus, ele tem os caminhos dele para traçar a nossa história, para nos conduzir para aquilo que ele tem para nós, para nos trazer de volta aquilo que nós perdemos. E talvez você chegou aqui hoje sofrendo por essa data, por esse dia, por um relacionamento que você perdeu, né? Nós temos, quem tem Facebook, o Facebook tem aquela ferramenta de lembranças. Eu particularmente às vezes não gosto muito dela, né? Mas tem essa ferramenta, e alguns talvez hoje tenham aberto ela e visto, né? E trazido de volta lembranças daquilo que você perdeu, de como estava 12 de junho de 2015. Mas você precisa crer que há uma restituição de Deus para a sua vida sentimental. Amém. Sabe, queridos, é projeto de Deus que eu e você sejamos felizes na nossa vida emocional. Talvez você tenha chegado aqui tão frustrado por tantas coisas, mas eu quero te dizer novamente isso. É projeto de Deus que a sua vida sentimental, que a sua vida emocional seja próspera. É projeto de Deus te ver feliz. É projeto de Deus te ver com alguém do seu lado. Porque desde lá no início da criação, quando Deus criou o homem, Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Ele já sabia, antes de você constatar isso, Ele já sabia que não era bom que você estivesse só. Então é projeto de Deus preparar alguém para a sua vida. Você que está aqui no relacionamento, é projeto de Deus que você viva dias de paz na sua casa, que você viva dias de alegria, que você viva dias, porque o relacionamento, o casamento, se nós formos olhar para Efésios capítulo 4 e 5, o apóstolo Paulo usa o casamento para comparar o casamento de Jesus com a noiva, com a igreja. Então é algo que Deus ama, é algo que Deus tem prazer. E eu quero te dizer, Deus vai restaurar o teu relacionamento, Deus vai restaurar a sua vida emocional. Esteja você solteiro, casado, esteja você aqui desesperançado, eu quero dizer, existe uma restituição de Deus para a sua vida sentimental. Existe uma restituição de Deus. Para de chorar pelo relacionamento que você perdeu, para de chorar porque as coisas não estão do jeito que você quer no relacionamento que você está. Nessa noite o Senhor trouxe você aqui porque Ele quer liberar uma restituição sobre a sua vida sentimental. Amém? Coloca a sua mão de novo no seu coração e creia pelos olhos da fé. Contemple agora a restituição de Deus para a sua vida emocional, para a sua vida sentimental. Você que tem orado pelo seu esposo, pela sua esposa lá na sua casa, contemple Deus trabalhando, agindo na vida dele, Deus trabalhando, transformando e colocando essa pessoa do seu lado firme para adorar ao Senhor com você. Você que chegou aqui desesperançado e diante de você só tem caído as lágrimas por lembrar daquilo que você perdeu, contempla pelos olhos da fé a restituição que Deus vai trazer para a tua vida sentimental, a restituição que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Somente aqueles que creem aplaudam ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Em terceiro lugar, vem comigo, Ruth capítulo 3, verso 1 diz assim: E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz em cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, entra, deita, e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele fará saber o que deves fazer. Amém? Amém? Amém. Em terceiro lugar, para nós vivermos a honra de Deus na nossa vida sentimental, nós precisamos aprender a ouvir conselhos. Provérbios diz que o homem sábio, ele ouve conselhos. Muitas vezes,
nós deixamos de viver ou vivemos frustrações por não ouvir conselhos ou até mesmo por ouvir conselhos de pessoas erradas. Lá em Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Com quem você tem se aconselhado? Para quem você tem aberto seu coração? O conselho do mundo sempre vai ser o pior para nós, porque o mundo não acredita nos projetos de Deus. Então você vai procurar alguém para dizer que o seu relacionamento não está bom, eles vão mandar você separar. Separa. Vai procurar para contar uma traição, vão mandar você se vingar. Faz o mesmo, vai lá. Você vai procurar para contar que você está na igreja e que até hoje você está solteiro, que não arrumou alguém, e falar: você precisa sair, precisa ir para a balada. Mas que negócio é esse de ficar? Vai se guardar para quê? Fica com um, fica com o outro. Aproveita a vida, você está novo, está bonito. O conselho do mundo é esse para nós. Estou mentindo? Esse é o conselho do mundo. Mas nós precisamos aprender a buscar conselho na fonte correta. Lá no Salmo 1, que fala para nós não nos aconselharmos com o ímpio, ele diz no versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. A palavra de Deus na igreja, com os líderes que Deus levantou, tem conselhos, tem direções de Deus para abençoar a sua vida sentimental. É aqui na igreja que você precisa buscar conselho. É com os seus líderes, com os seus pastores, comigo como seu apóstolo, que você precisa buscar conselho para a sua vida sentimental. Porque aí você vai receber uma direção baseada na palavra de Deus. Para de abrir o seu coração, querido, para o mundo. Para de abrir o seu coração para conselhos errados. Para de abrir o seu coração para quem muitas vezes nem está desejando o seu bem. Davi, às vezes você abre o seu coração e a pessoa está querendo que você se estrepe mesmo. Ela quer que dê errado, porque já para ela está errado, que dê errado para você também. Abra o seu coração para receber direção de quem tem inspiração do Espírito Santo. Glória a Deus. Aqui a gente vê nesse texto Ruth buscando direção de Noemi, Noemi dizendo tudo que ela tinha que fazer, e ela decidiu fazer exatamente como a sogra orientou. Porque além de buscar o conselho, você precisa colocar o conselho em prática. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e fala: acho que essa foi para você. Porque às vezes tem gente que pede conselho, não é, pastor Jair? Tem gente que às vezes pede conselho, a gente dá o conselho e a pessoa faz totalmente diferente. Outro dia teve um caso aqui na igreja, o rapaz procurou a mim, o pastor Wellington, falou: olha, eu estou conhecendo fulano de tal, não sei o quê, mas ele é muito novo na igreja, eu queria saber o que vocês acham. A gente falou: olha, faça assim, 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 assim. Ele fez totalmente diferente. Eu falei: para que pediu? Para que foi buscar o conselho? Às vezes é melhor você não pedir conselho e fazer do seu jeito, que pedir o conselho e ficar com essa dívida em aberto. A gente ficou aí. Então você precisa, quando buscar um conselho, colocar o conselho em prática. Colocar a direção em prática. Não, se o meu apóstolo falou, se o pastor falou, é porque eu tenho que fazer isso e Deus vai me abençoar. E praticar o conselho. Amém? Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você precisa colocar em prática os conselhos que você recebe de Deus. Amém? Amém? Em quarto lugar, diga comigo: eu preciso ter passos de fé. Diga comigo: eu preciso ter passos de fé. Quantos casais nós temos aqui? Levanta sua mão. Quantas vezes, pode abaixar, quantas vezes você ora pelo seu cônjuge na semana? Não precisa responder não, porque eu não quero que você passe vergonha do lado dele. Querido, Deus te
te deu de presente, é seu. Você precisa orar. Bater boca, xingar, amaldiçoar, ficar fuçando o Facebook, o WhatsApp, não vai resolver nada. Você precisa orar. Precisa começar a orar mais por ele. Você que está aí com seu noivo, sua esposa, fala para ele, você precisa orar mais por mim. Amém? Nós precisamos ter passos de fé. Nós vemos que Ruth, ela precisou ter alguns passos. E nós precisamos ter atitudes espirituais para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz para nós retermos firme a confissão da esperança, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Amém? Pode aplaudir mesmo ao Senhor. Existe promessa de Deus para a sua vida sentimental, e aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Amém? E você precisa crer nisso. Você que está dentro de um relacionamento, precisa buscar paz dentro do seu relacionamento. Tem gente que gosta de entrar em relacionamento para brigar. E que o relacionamento começou hoje, amanhã já está brigando. Não é assim. E é cheio de ciúmes, isso é Jesus amado. É melhor ficar solteiro. Então promova a paz no seu relacionamento. Para de discutir, para de brigar. Zele pela paz no seu relacionamento. Você que está solteiro, se prepare para viver o novo de Deus. Busque cura para as suas emoções. Porque não adianta você entrar com um relacionamento cheio de feridas dos relacionamentos passados. Você vai estragar o próximo. E às vezes Deus te deixa solteiro, que é livramento para você e para a pessoa que ia aparecer na sua vida. Então você precisa buscar a cura de Deus para isso. Você solteiro, você que está num relacionamento, a gente vê aqui Noemi trazendo as orientações para Ruth. Aqui no versículo 3 ela fala assim: lava-te, pois, unge-te, veste as tuas vestes. Fala para a pessoa que está aí do seu lado, você precisa cuidar da aparência. Amém? Você solteiro, precisa dar uma ajudinha para Deus aí. A Noemi falou para Ruth, vai lá, toma um banho, se perfuma, veste uma roupa bonita, você sai todo largado. Posta selfie com o cabelo todo descabelado lá. Quem vai querer? Você está no relacionamento, toda vez que encontra seu noivo, sua esposa, você está parecendo que saiu, foi para a feira e voltou da feira. Gente, é lógico que o outro lá fora vai ser mais bonito que o seu. Precisa se cuidar. Isso consolida o relacionamento. Toma um banho, tem gente que não gosta de tomar banho, né? Nesse frio, então, né? Toma banho, querido, todo dia. Fala para a pessoa que está lá, tem que tomar banho todo dia. E ela diz: toma banho, se você se perfuma, veste uma roupa, dá uma ajudinha pro Senhor aí. Mesmo você que é casado, porque a pessoa que ela casa, ela acha que ela recebeu o aval para agora virar um homem das cavernas, né? Não, já casei, agora eu posso engordar, posso ficar descabelado, posso... Mentira do diabo, querido. Tem que cuidar. Quem está me entendendo aqui? Fala aí pro seu marido, sua esposa, fala: a partir de hoje eu vou começar a me cuidar. Fala para que você vai tomar banho todo dia. Em quinto lugar, para a gente terminar, vem comigo aqui, Ruth capítulo 1, verso 20. Quando Noemi voltou para a cidade dela, as pessoas se compadeceram dela, e aqui no versículo 20, diz assim: porém ela lhes dizia: não me chamem Noemi, mas chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela tinha o nome de Noemi, de alegria, de bênção,
Mas ela falou, não me chama de Noemi, me chama de Mara, de amarga. Em quinto lugar, para nós terminarmos, você precisa receber a cura do Senhor nas suas emoções. Você talvez viveu traumas no seu relacionamento anterior que estão se refletindo no atual. Precisa buscar a cura de Deus para suas emoções. Noemi, ela começou a usar a boca dela para dizer, eu sou amarga. E quantas vezes nós usamos a nossa boca para nos amaldiçoar? Não, eu sou feio, ninguém nunca vai me querer, ninguém nunca vai ficar comigo. E nós mesmos nos amaldiçoamos. Nós precisamos parar de ter essas atitudes e receber a cura de Deus para nós. Se você for mais para frente, abre comigo Ruth capítulo 4, versículo 13. A história ela vai contar que Ruth se casou com Boaz. E no versículo 13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe concebeu, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Verso 15. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Verso 16. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ela voltou amargurada, mas existe cura de Deus para as nossas vidas, existe cura de Deus para a nossa vida sentimental. E ela, que não tinha esperança mais nenhuma dentro do que era a cultura daquela época, aquela criança que Ruth estava tendo naquele relacionamento com Boaz se tornaria neto de Noemi. Ela que não tinha mais esperança de ter uma descendência, Deus curou, Deus honrou. E não apenas isso, o filho que Ruth gerou, ele se tornou avô do rei Davi. Olha a honra de Deus para a vida daquelas mulheres. E eu quero dizer, existe honra de Deus para a sua vida sentimental.